cada respiração, mais curta. Mas o que o movia era mais forte que o cansaço, a cobiça travestida de missão. Ao longe, os cavalos da comitiva síria ainda estavam visíveis. E então, Naamã o viu se aproximando, ofegante. "Está tudo bem?" perguntou o general preocupado. Geazi se inclinou, fingindo exaustão. Levantou a mão como quem implora por atenção. A mentira já estava ensaiada em sua mente. "Meu senhor, o profeta mandou-me", disse entre suspiros. Vieram 2 jovens dos discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim, chegaram agora. E ele pede que lhes dês um talento de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã nem hesitou. Seu coração ainda transbordava gratidão. Sua cura era recente, seu espírito generoso. "Por favor", respondeu. "Toma 2 talentos. Imediatamente chamou 2 servos, que embalaram os talentos de prata em sacos e os colocaram, junto com as vestes, sobre 2 dos animais. Os homens os acompanharam até certo ponto, seguindo os passos de Geazi. Tudo parecia perfeito. O plano, o disfarce, a pressa, tudo acontecia como ele havia imaginado. Assim que se afastaram o suficiente, Geazi despediu os servos. Levou os sacos até uma casa, um esconderijo seguro, talvez atrás de arbustos ou numa cavidade nas rochas. Guardou tudo ali, rápido, com olhos atentos, como um ladrão que teme ser visto. Seu corpo descansava, mas o coração ainda corria. Na volta, tentou parecer comum, passos firmes, rosto neutro. Mas o peso que carregava agora não era apenas de prata e roupas. Era o peso da escolha. A estrada até a casa do profeta parecia mais longa agora. Cada passo, mais denso. A poeira parecia se agarrar aos seus pés. O silêncio voltava. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio desconfortável, culposo. Dentro da mente de Geazi, algo já começava a se debater. Não foi tão grave. Foi um pequeno desvio, uma ajuda. Ele repetia para si mesmo. Mas quanto mais repetia, menos acreditava. Ele havia mentido em nome do profeta. Havia usado a honra de Eliseu para tomar o que não lhe pertencia. E mais ainda, ele fez isso acreditando que ninguém veria. Mas esquecer-se de Deus foi seu maior erro. A prata estava escondida, as roupas também. Nada, em teoria, o denunciava. Nada. Exceto os olhos que veem o que o homem não vê. Ao cruzar os portões da cidade, ninguém o notou. Mas no céu havia alguém observando. Ao entrar em casa, Eliseu estava à espera. Calmo, quieto, mas com os olhos de quem vê além da aparência. Geazi tentou disfarçar, fingir normalidade, talvez sorrir. Mas a calma de Eliseu era mais penetrante que qualquer olhar humano. O servo havia corrido atrás da prata, mas estava prestes a descobrir que o peso de uma mentira pode ser mais pesado que o ouro mais puro. Fique até o fim, porque temos uma revelação que vai te surpreender. Geazi entrou como quem não quer ser notado. Seus passos eram cuidadosos, seu rosto contido. O suor já havia secado, mas não a tensão que ainda escorria dentro de seu peito. Ele ajeitou a roupa, respirou fundo e cruzou a entrada da casa como se nada tivesse acontecido. Mas o profeta já estava lá. Eliseu permanecia sentado, tranquilo, como quem observa o movimento do vento e ouve o som que ele não faz. Os olhos do profeta estavam abertos, mas havia algo além neles. Eram olhos que viam o invisível. O silêncio da casa era espesso. Nenhum som de passos. Nenhuma pergunta. Apenas um instante prolongado de silêncio carregado. Até que a voz do profeta cortou o ar com precisão cirúrgica. "De onde vens, Geazi?" A pergunta era simples. Simples demais. Mas nela havia um peso. Geazi travou por uma fração de segundo, mas logo recuperou o controle. Sua mentira já estava pronta, e seu tom era frio como pedra. "Teu servo não foi a lugar algum." A resposta caiu como uma pedra em poço fundo, sem eco, sem reação aparente. Mas os olhos de Eliseu não mudaram. Continuaram firmes,
E foi então que o tom do profeta mudou. Agora não era apenas pergunta, era revelação. Por acaso, meu espírito não foi contigo quando aquele homem desceu do carro ao teu encontro? Silêncio. Geazi parou. Suas pernas perderam a firmeza. Seu estômago se revirou. Como Eliseu sabia, ele não esteve lá. Não viu os servos, nem os sacos, nem a mentira ensaiada. Mas agora falava como quem acompanhou cada passo, porque de fato havia acompanhado. Era tempo de tomar prata, de tomar roupas, oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Continuou Eliseu, a voz agora mais firme. O coração de Geazi acelerava. Não havia como negar. Eliseu havia visto tudo, mas não com os olhos da carne. O espírito do profeta, guiado pelo Senhor, seguira Geazi em sua jornada. E agora a verdade o esmagava, mesmo sem uma só palavra de acusação direta. Eliseu não gritou, não humilhou, mas sua presença revelava mais que qualquer sentença. O servo estava nu diante de Deus. Sua máscara não servia mais. Sua desculpa inútil, sua mentira desfeita. A cena se tornou densa. O ar parecia pesar dentro da casa. E os olhos de Eliseu não piscavam. Não era raiva, era discernimento. O tempo havia se encerrado. A verdade fora revelada. Geazi não sabia, mas aquele momento definiria o resto de sua vida. Porque o que foi escondido dos homens foi exposto diante de Deus. E é sempre diante dele que a verdade se impõe. Sem necessidade de testemunhas, sem tribunais, sem gritos. Só um olhar. E uma pergunta. De onde vens? O ar estava parado. O silêncio ainda reinava, mas agora ele doía. Geazi estava imóvel. Eliseu, calmo como o início de uma tempestade. Então, com voz baixa, sem pressa e sem raiva, o profeta falou. Porventura, era tempo de tomar prata, roupas, oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Geazi engoliu seco. Essas palavras rasgaram mais fundo do que qualquer acusação. Eliseu não apenas sabia do que ele havia feito, ele sabia das intenções escondidas. Aquelas que nem mesmo Geazi havia verbalizado. Era como se o profeta tivesse mergulhado dentro de sua alma e trazido à tona cada desejo não confessado. Tudo havia sido revelado. Não só o que ele havia feito, mas o que ele havia pensado em fazer. Os planos secretos, as ambições silenciosas, a cobiça disfarçada de zelo. E então veio a sentença. Sem grito, sem dramatização, mas com a força de uma palavra que não volta vazia. A lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. O tempo parou. A voz de Eliseu se calou, mas as palavras ecoaram como trovões dentro do peito de Geazi. De repente, um calafrio percorreu sua espinha. Algo começou a se mover sob sua pele. Um incômodo, uma coceira, um ardor. Ele olhou para suas mãos. Manchas, brancas, se espalhavam como fogo gelado. Subiam pelos braços, invadiam o pescoço, o rosto. A lepra, que havia sido removida por milagre de Naamã, agora tomava posse do corpo de Geazi com a violência da verdade. Ele não teve tempo de clamar, nem de implorar. O juízo havia sido decretado por Deus e selado pela boca do profeta. Geazi recuou atônito. Seus pés o levaram para fora da presença de Eliseu, mas não o levaram para longe da sentença. Aonde quer que ele fosse, levaria a lepra consigo. Ela agora era parte de sua carne, parte da sua história, e não terminava ali. Eliseu havia dito, e a tua descendência para sempre. A maldição ultrapassava o homem. Alcançava filhos que ainda não nasceram. Netos que um dia correriam por campos que ele jamais conheceria. Todos eles
marcados por uma escolha que começou com uma mentira, mas nasceu de um coração contaminado pela ganância. Porque ganância, quando não é tratada, vira herança. E essa herança não se mede em prata ou ouro. Ela se espalha como uma doença, silenciosa, persistente, mortal. A cena final é silenciosa. Geazi sai da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Mas ao contrário de Naamã, ele não sai restaurado. Sai marcado, não com honra, mas com vergonha. E o que pesa em suas costas agora não são sacos de prata, mas a consequência de ter negociado o propósito por uma recompensa. Ele queria riquezas e perdeu a única coisa que tinha: a confiança de um profeta, a presença de Deus e a dignidade diante do povo. O que Geazi carregava agora não podia ser escondido em cavernas. Era visível, inevitável e eterno. Geazi andava pelas ruas, ou melhor, ele tentava andar, porque os olhares o precediam. Onde antes era reconhecido como o servo do profeta, agora era identificado pela pele manchada, pelo corpo coberto e pelo rosto abaixado. A lepra não era apenas uma doença, era uma sentença pública, uma marca do que havia sido perdido para sempre. Ninguém precisava perguntar, ninguém ousava se aproximar. As mães puxavam seus filhos para longe quando o viam passar. Os homens murmuravam, as mulheres sussurravam. E Geazi, que antes caminhava ao lado de Eliseu, agora andava sozinho, rejeitado. A vergonha não vinha apenas da carne, vinha da consciência. A cada passo ele ouvia o som do passado. As palavras do profeta ecoavam. Era tempo de tomar prata? A lepra de Naamã estará sobre ti para sempre. Essas frases o seguiam como sombras. E mesmo quando o sol já havia se posto, a dor permanecia luminosa em sua mente. Ele tocava as próprias marcas, tentava cobri-las. Mas a vergonha sempre encontrava um jeito de escorrer por entre os dedos. O mesmo povo que o respeitava agora o evitava. O mesmo nome que soava com honra agora era sussurrado com desprezo. Geazi, o servo do profeta, o traidor da confiança, o homem que trocou o propósito por pagamento. Onde antes havia um futuro de honra, agora só restavam os escombros de uma escolha errada. E o pior, aquela lepra não morreria com ele. Ela caminharia com seus filhos, estaria nos braços de seus netos. Seria lembrada por gerações, não por um erro de julgamento, mas por uma decisão consciente. Geazi havia visto milagres, ouvido profecias, sentido a glória, e mesmo assim escolheu correr atrás de prata, quando deveria permanecer diante da presença. Agora ele caminhava por vilas e becos, um leproso marcado não apenas na pele, mas na alma. E naquele silêncio, naquele caminhar lento e solitário, ele entendeu. Não era a prata que pesava, era o arrependimento. Não era a lepra que mais doía, era a ausência da presença de Deus, a ausência de honra, a ausência de propósito. E tudo começou com uma mentira pequena e terminou com uma herança maldita. Porque quando a ganância entra, a presença sai, e não há cura para quem troca a verdade por vantagem. Fique até o fim, porque temos uma revelação que vai te surpreender. A história de Geazi não é apenas sobre uma lepra, é sobre uma escolha. Ele estava no lugar certo, com o homem certo, vendo os milagres certos, e ainda assim escolheu o caminho errado. E isso nos deixa uma verdade que ecoa até hoje. Não basta estar perto da unção, é preciso respeitá-la. Não basta servir ao profeta, é preciso temer ao Deus que o chamou. Geazi não foi punido por roubar, mas por conhecer a verdade e escolher a mentira. Ele sabia o que Eliseu representava. Ele sabia o que Deus podia fazer. Ele viu Naamã ser curado por um ato de obediência, não por um pagamento. E mesmo assim, achou que podia negociar o que era sagrado. Hoje, tantos fazem o mesmo, trocando convicções por conveniências,
Trocam o propósito pela aparência, a missão pelo microfone, a unção pela plataforma, o reino pela prata. Mas Eliseu nos mostra o caminho oposto. Diante da fortuna, disse: não quero o que me oferecem, quero que a glória seja só de Deus. E essa declaração vale mais que 1000 talentos de ouro. Você que lidera, você que serve, você que observa, você que é visto, entenda, o seu exemplo fala mais alto que suas palavras. A sua escolha ecoa para os que estão à sua volta e para os que virão depois de você. Não se venda, não negocie sua verdade, não encubra o erro com espiritualidade. Deus não está à venda. A lepra de Geazi não era apenas na pele, era a consequência de um coração que se afastou, não dos caminhos dos homens, mas dos caminhos de Deus. E o que se perde quando se troca a presença por recompensa, nunca se recupera com riqueza, mas há esperança para quem escolhe a integridade. Ela pode parecer mais difícil, mais longa, mais solitária, mas é o único caminho que leva para perto de Deus. No fim, não seremos lembrados pelas bênçãos que recebemos, mas pela maneira como as honramos. E você, vai correr atrás de Naamã ou vai permanecer aos pés do profeta? Já se inscreveu? Se ainda não...